Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui eu vou falar sobre condutas terapêuticas que parecem ser boas, só que no final das contas não tem eficácia adequada e pode ter até efeito contraprodutivo, tá? Meu propósito aqui é orientá-los, dar uma direção, mostrar condutas que não vão auxiliar no processo de recuperação, tá? Processo de recuperação de fadiga adrenal, disfunção do eixo HPA, é bastante complexo, são muitas nuances, são muitos detalhes. E é por isso que eu falo muito que o profissional que conduz esses quadros tem que ser nichado, tá? O profissional que pega tudo quanto é tipo de caso e alguns aqui e acolá de fadiga adrenal, muitas das vezes não se atentarão a esses detalhes, tá? Então eu vou falar aqui com vocês de o que eu recebo muito aqui na minha consultoria de detalhes de condutas terapêuticas que são contraprodutivas, que não vão ajudar e que a pessoa fica ali nadando e não consegue chegar na praia, entendeu? E fica ali desesperada porque não consegue ver a luz no fim do túnel, tá? Então eu vou trazer aqui detalhes que eu vejo com certa frequência em condutas terapêuticas e que tem esse efeito ou contraprodutivo ou não trará a eficácia terapêutica almejada. E nisso aí acaba ocorrendo o quê? As pessoas rasgando dinheiro, porque não terá o resultado esperado, tá? Primeiro ponto, pessoal. Eu já fiz aqui um vídeo falando sobre a aplicabilidade da ashwagandha. Vou colocar aqui a screenshot desse post, vocês procurem, para vocês entenderem melhor. Porque se eu for aprofundar quanto à aplicabilidade da ashwagandha, vai ficar um vídeo aqui de 20, 25 minutos. Não é o propósito desse vídeo aqui. Mas, só para dar um mapeamento, aplicabilidade da ashwagandha, hipercortisolismo e curva invertida. Horário de usar a ashwagandha ideal. Iníciozinho da noite, junto ao jantar ou logo antes de dormir. Depende do quadro clínico, depende das queixas, depende da sintomatologia, depende do perfil da pessoa, depende de como está o estado adrenérgico, depende de como está a curva de cortisol, tá? Mas o ideal é ali, iníciozinho de noite, metadezinha ali da noite ou logo antes de dormir, tá? Muita gente passa a ashwagandha de manhã ou no início da tarde. Não, é contraprodutivo, gente. A fisiologia, como funciona o ritmo circadiano? Pico de cortisol pela manhã, mais um leve pico ao meio-dia, vai caindo um pouquinho, tem um novo leve pico às 4 horas da tarde, depois vai decaindo. Por que vai passar a ashwagandha no momento onde tem que ter um pico de cortisol? Para que suprimir? Para que ir contra a fisiologia? Pode ficar limítrofe alto ou alto nesses horários aqui e você ajusta à noite, tá? Ah, mas a pessoa tem crise de pânico durante o dia. Faz uma modulação GABAérgica, tá? Ela vai ajudar indiretamente com um pico adrenérgico, até de cortisol, e não vai suprimir diretamente o eixo direto ali hormonal da parte do cortisol vindo a ser secretado pelas glândulas adrenais, tá? E, poxa, o pessoal tem crise de pânico, tem formulazinhas aí que funcionam super bem. Poxa, um sublingual aí por gotas aí, bota aí 50 mg de 5-HTP, 50 mg de taurina, 50 mg de teanina, 50 mg de fenibut. Poxa, resolve bem pra caramba só como SOS. Exemplo, tá, pessoal? Exemplo. Muito melhor do que encaixar uma ashwagandha e ir contra a fisiologia, tá? Ok. Então, ashwagandha, hipercortisolismo e curva invertida. Eu aprofundo mais sobre a ashwagandha nesse vídeo que eu falei para vocês. Dá quase uns 20 minutos ali eu falando só sobre a ashwagandha, tá? Vou usar como exemplo um caso que eu recebi tem um mês e meio, tá? Um cliente chegou para mim com quadro de exaustão adrenal, hipocortisolismo, ou seja, baixa produção de cortisol, tá? E ele foi colocado numa hidrocortisona imediatamente ao acordar, na mesma cápsula ashwagandha, por um profissional endócrino. Então, na mesma cápsula estava a hidrocortisona junto com a ashwagandha, e de tarde, às 3 horas da tarde, a hidrocortisona de novo junto com a ashwagandha. Isso aqui é um puro antagonismo. Por quê? Se você está usando a hidrocortisona para repor cortisol, por que você vai usar junto a ashwagandha para suprimir o eixo?
e inibir a produção de cortisol. Quando a hidrocortisona também inibe parcialmente o eixo. E se o quadro é de hipocortisolismo, você quer suprimir mais ainda o eixo? Ou você quer usar a hidrocortisona como uma muleta e estimular esse eixo para a produção voltar? Entendem? A ashwagandha não tem aplicabilidade aqui, tanto pelo horário, quanto pela situação, quanto pelo quadro metabólico. Mais um detalhe, a hidrocortisona na manhã, o ideal é que ela seja de liberação lenta. Tá? E quando foi colocado ali a hidrocortisona junto com a ashwagandha, foi de liberação normal. Isso também não é legal. Tá? Então, a hidrocortisona deveria ser numa cápsula isolada, de liberação lenta de manhã, e uma cápsula isolada de liberação lenta à tarde, liberação normal à tarde. Então, hidrocortisona é liberação lenta pela manhã, hidrocortisona liberação normal à tarde, sem a ashwagandha no meio. Nesse mesmo caso desse cliente, foi recomendado a ele que não ingerisse carne vermelha, que ingerisse peixe, frango e frutas, folhas, grãos, né, verduras e tudo mais, à vontade. Qual é o grande problema aqui, pessoal? Primeiro ponto, carne vermelha é remédio para quem sofre de fadiga adrenal, disfunção do eixo HPA e quem está com desequilíbrio de neurotransmissores, quem está em síndrome metabólica. Por quê, pessoal? Carne vermelha tem todos os micronutrientes que agem como cofatores para a síntese e produção de neurotransmissores e ajuste metabólico em amplo espectro. Quais são esses micronutrientes? Entre vitaminas e minerais, B1, B2, B3, B5, B6, colina, carnitina, B9, B12, zinco, cobre, selênio, manganês, magnésio, mesmo que a quantidade de magnésio não seja tão grande, ferro. Tudo isso são oligoelementos para a síntese e produção de neurotransmissores, para o funcionamento do metabolismo do hemo, do ferro, para o funcionamento adequado da tireoide, são oligoelementos para manter a saúde da tireoide. A carne vermelha é a mais saudável que temos a nível anti-inflamatório, porque o nosso gado, ele pasta, ele vive de pasto, ao céu, ao ar livre, exposto à luz solar, muito pouco é utilizado de ração, ou seja, é a carne com menor teor de ômega 6, inclusive em relação ao frango e ao peixe. Frango e peixe têm níveis muito maiores de ômega 6, que é pró-oxidante. E o peixe ainda tem mais as questões da intoxicação por metais pesados. Vocês estão entendendo? Então, assim, a carne vermelha é ouro aqui. E foi recomendado para ele retirar a carne vermelha da dieta. Tá? Completamente equivocado. Não era para fazer isso. E por conta de uma ferritina alta. A ferritina alta dele é por inflamação. A carne vermelha vai ajudar a diminuir essa ferritina alta, melhorando os estoques de ferro e diminuindo o quadro inflamatório. Prosseguindo aqui. Foi passado para ele folhas verdes e grãos. Tem vários posts falando sobre isso. Folhas verdes. Tem os antinutrientes sulforafano, da família dos isotiocianatos, que podem até causar dano no DNA. São antinutrientes, são plant weapons, né? São armas das plantas, toxinas geradas pelas plantas. E o oxalato. Isso aqui está nas folhas verdes. O oxalato aumenta o risco cardiovascular por propensão à calcificação dos tecidos moles, trazendo propensão ao quadro de litíase renal. Já os grãos são ricos em quê? Quais antinutrientes? Lectinas, fitatos, oxalatos. Lectinas aumentam permeabilidade intestinal, aumentando a inflamação crônica. Fitatos diminuem a absorção de vitaminas e minerais, principalmente minerais. Oxalato eu já expliquei anteriormente. Então, não é recomendado, principalmente em quem está com disfunção metabólica. Tá? Prosseguindo, foi recomendado para ele frutas à vontade ao longo do dia e principalmente antes de dormir. Pessoal, vamos lá. Carboidrato de forma isolada, mesmo frutas, mesmo tendo fibras, vai causar glicação, vai causar pico glicêmico seguido de pico insulinêmico. Isso aqui tem um efeito inflamatório no corpo por si só. Além disso, pico glicêmico cobre um pico insulinêmico
E o pâncreas, para produzir essa quantidade aumentada de insulina, depende da sinalização das glândulas adrenais com produção de cortisol como mensageiro ao pâncreas para produzir essa quantidade exacerbada de insulina. Então há uma sobrecarga nas glândulas adrenais duplamente pelo efeito inflamatório da glicação, pelo mecanismo inflamatório e pela necessidade de sinalização demasiadamente ao pâncreas para produzir a insulina para estabilizar a glicose. Então você acaba sobrecarregando o organismo. Gente, tratamento de fadiga adrenal, de disfunção do eixo HPA, um dos pilares principais é manter a glicemia estabilizada ao longo do dia. O desequilíbrio, né, não ter a estabilidade da glicose ao longo do dia sobrecarrega as adrenais. Sobrecarrega as adrenais. Tanto se for necessário o glucagon para subir e estabilizar a glicose, quanto for necessário para produzir insulina para diminuir e estabilizar a glicose. Porque o pâncreas, tanto no momento de produção de glucagon quanto no momento de produção de insulina, ele depende de sinalização de cortisol pelas adrenais para todo esse mecanismo correr. E como eu falei, pessoal, o tratamento, um dos pilares principais é deixar a glândula adrenal descansar. Tratar ela como uma rainha. Minha filha, descansa. Quero que você descanse e se recupere, para depois você voltar com tudo. É isso, tá? E foi recomendado para esse cliente para que ele comesse frutas à vontade na ceia, antes de dormir. Qual é o problema aqui, pessoal? E depois eu vou explicar o que é adequado para um caso como o dele para comer antes de dormir. Qual é o problema aqui? Primeiro, o caso dele é de exaustão adrenal, hipocortisolismo. Segundo, ele tem resistência à insulina. A insulina basal dele é 17. Então vamos lá. Se ele come uma quantidade grande de frutas logo antes de dormir, ele está afetando tanto o sono inicial quanto a manutenção do sono dele. E a queixa dele é tanto insônia inicial quanto despertar precoce, que é a insônia terminal. Ele tem dificuldade para iniciar o sono e 2, 3 horas depois ele acorda e não consegue voltar a dormir. Quais são os mecanismos fisiológicos por trás disso e o porquê essa ceia com frutas à vontade não é recomendável? Vamos lá, pessoal. Primeiro ponto, se ele tem resistência à insulina, quando ele come aquela quantidade grande de frutas antes de dormir, ele vai ter um pico glicêmico pela glicação. Como ele tem resistência à insulina, ele vai precisar produzir muito mais insulina do que o normal para estabilizar essa glicose. Porque ele tem resistência à insulina, então ele tem que produzir muito mais do que o normal. A meia-vida da insulina é muito mais longa do que da glicose, ou seja, ele jogou a insulina lá em cima para conseguir estabilizar a glicose. Beleza, estabilizou aqui e começou o sono. A glicose dele está no nível que deveria estar aqui, para ter um sono adequado. Só que a insulina está lá no alto ainda. Essa insulina vai influenciando nessa glicose, baixando ela ao longo do sono, levando a uma hipoglicemia. Quando ocorre essa hipoglicemia, começa a deixar de ter aporte energético aos órgãos vitais. E aí o organismo dele, ele acaba tendo uma descarga adrenérgica, um estímulo adrenérgico para acordar, porque o organismo começa a entrar em estado de emergência, hipoglicemia, falta de energia, órgãos vitais pedindo por energia, força o despertar precoce. E aí normalmente a pessoa acorda, pum, do nada. Acorda como se tivesse levado um choque, digamos assim, acorda adrenérgica. Ela não tem o sono, não tem a fome ou a compulsão de comer inicial ali, porque ela está adrenérgica. Só que 20, 25 minutos depois, essa pessoa acaba assaltando a geladeira. Porque vai dar aquela compulsão, vai dar aquela fome toda nela, porque ela está hipoglicêmica. Esse é um mecanismo que muito provavelmente é o mecanismo principal que está levando ao despertar precoce dele, como também a dificuldade de iniciar o sono por conta da glicação ali no início. Ok. Qual o outro mecanismo que pode ocorrer? Pessoal, se ele está em exaustão adrenal e começa a entrar em hipoglicemia durante o sono, o organismo dele, vamos desconsiderar que ele tem resistência à insulina, o organismo dele, se ele está começando a entrar num quadro de hipoglicemia que é normal durante o sono,
o pâncreas precisa produzir glucagon para subir a glicose e estabilizá-la. Pâncreas depende de sinalização da glândula adrenal, com produção de cortisol como mensageiro a pâncreas para produzir o glucagon e estabilizar. O problema é que quem está com hipocortisolismo, com fadiga adrenal, não consegue produzir cortisol de forma adequada. O que acontece? Mecanismo compensatório, produz noradrenalina no lugar do cortisol. Noradrenalina é até 100 vezes mais excitatória do que o cortisol, vai causar um despertar. E a pessoa, pum, acorda ligadona, 200 volts, 500 volts, tá? E não consegue voltar a dormir. Mecanismo compensatório, tá? E isso ocorre, inclusive, por refeição inadequada antes de dormir. A gente precisa ter uma refeição rica em boas gorduras, boas proteínas e um pouquinho de carboidrato para manter a glicose o mais estabilizada possível ao longo da noite de sono. E, claro, combater a resistência à insulina. Qual é o tipo de refeição ideal para um momento desse? Umas 2 horas antes de dormir, comer ali uma carne vermelha com manteiga, sal integral, tá? E pode colocar ali uma fruta junto. Então você vai ter um bom aporte de boas gorduras, boas proteínas e uma quantidade proporcionalmente menor de carboidrato. Por que essa fórmula? Por que esse triângulo aqui e nessas proporções? Pessoal, a gordura ela vai ajudar na carga glicêmica, estabilizando a glicose. Principalmente, a boa gordura terá esse trabalho nesse momento. A boa proteína vai servir como bloco de construção para síntese e produção de neurotransmissores através dos aminoácidos e micronutrientes. Tá? Já o carboidrato, ele vai ajudar no aporte energético naquele momento, porque usualmente essas pessoas não estão cetoadaptadas. E se elas estão com um metabolismo bastante sensível, com bastante sensibilidade metabólica por conta da síndrome metabólica, eu não quero cetoadaptar elas agora. Então você bota um pouquinho de carboidrato ali para que o organismo não sinta, para você não forçar o organismo, não trazer um estresse dele tentar converter ali a proteína ali na hora em energia. É aquela coisa, gente, é tratar o metabolismo de uma pessoa que está com disfunção metabólica igual um bebê. Dá tudo ali de mão beijada pro metabolismo, tá? Então essa é uma refeição que vai ajudar a estabilizar a glicose dele e deixar a glicose dele estabilizada ao longo da noite de sono, facilitando o início do sono dele, facilitando a manutenção do sono dele. Uma outra opção, tá? É logo antes de dormir, ele comer também um punhadinho de oleaginosas. 2 castanhas do Pará, não mais do que isso, porque pode trazer intoxicação por selênio. Então 2 castanhas do Pará, um punhadinho de macadâmia, um punhadinho de pistache, um punhadinho de nozes, um punhadinho de nozes pecan, um punhadinho de damasco, um bom carbo ali no meio. E essas boas gorduras, com esse pouquinho de carboidrato do damasco, por exemplo, também vai ajudar a manter a glicose dele estável ao longo da noite de sono. Outra coisa, teve o despertar no meio da madrugada. Deixa na mesinha de noite um pouquinho só de oleaginosas e uma água. Acordou? Nem abre o olho. Pega as oleaginosas, come um pouquinho, bebe a água ali e tenta voltar a dormir. Só de estabilizar a glicose naquele momento, é só esperar passar o pico adrenérgico, a tendência é muito grande de conseguir voltar a dormir. Tá? É uma outra estratégia também. Tá? Outro detalhe, pessoal, do que eu falei lá no início, da ashwagandha. A pessoa tem crise de pânico, tem crise de ansiedade ao longo do dia, então a gente está colocando aqui a ashwagandha de manhã e de tarde por conta disso. Vale muito mais a pena você colocar uma modulação GABAérgica, tá? Porque você não vai estar trabalhando diretamente na supressão do cortisol, tá? Você estará inibindo indiretamente por outras vias, por diminuir o estado adrenérgico, a excitabilidade da pessoa. Você está modulando o GABA ali. Então é melhor modular GABA ali ao longo do dia se a pessoa tem crise de pânico, crise de ansiedade, tá? Tem uma série de formulazinhas que podem ser utilizadas nesse sentido. Dependendo, pode até valer uma modulação serotoninérgica ali também, dependendo do caso, tá? Modulação serotoninérgica, o ideal normalmente é o quê? Início da noite e antes de dormir. Mas, dependendo, em alguns casos, em algumas exceções, pode colocar ali também, tá?
Um outro detalhe, pessoal, eu estou aqui só relembrando aqui os tópicos, né? Outra coisa, se a pessoa está na hidrocortisona, quer dizer que não tem aplicabilidade o uso da ashwagandha? Claro que pode ter. A pessoa pode ter uma curva invertida ali com sintomatologia bem complicada e foi colocada a hidrocortisona para agir como uma muleta para já gerenciar os sintomas de imediato. Só que às vezes a pessoa, como eu falei, às vezes a pessoa tem uma curva invertida. Então você pode passar a hidrocortisona de manhã e de tarde e a ashwagandha de noite. Tá? Funciona super bem. Como pode também a licorice root de manhã e a ashwagandha de noite. Outro detalhe, pessoal, finalizando aqui. Nesse caso principalmente, ele sofre de exaustão adrenal, foi colocado na hidrocortisona. Só que a cascata hormonal dele é toda deficitária. Progesterona no chão, pregnenolona no chão, DHA no chão. Pensa comigo, pessoal. Você tem a cascata hormonal. Pregnenolona perde carbonos, vira progesterona, vira DEA. Ocorre de toda a esteroidogênese. Aqui na aba da progesterona chega um ponto que tem um cortisol. Adianta eu só usar hidrocortisona, gerenciar cortisol, ou só modular vias de cortisol, por licorice root, por exemplo, e não repor a base da cascata, que é bloco de construção para ter cortisol aqui na ponta? Não foi passado para ele os moduladores da cascata hormonal, tá? E ele está deficitário. Então é uma série de detalhes. Não foi tratada a hipocloridria. Vocês estão vendo como é que é muito amplo? Então, assim, casos como esse aqui, aí fica um caso que a pessoa fica sem ter uma luz no fim do túnel, achando que o caso dela é refratário e que não tem jeito. Tá? Então, assim, gente, sempre tem algum pingo no i para ser colocado, sempre tem alguma aresta para ajustar, sempre tem algo a ser polido ali. Tá? É um tratamento que tem que ter uma atenção gigantesca nos detalhes. Tá? Tem que ajustar todas as vias metabólicas. As pessoas ficam muitas vezes que caem para trás quando veem que eu solicito aqui 80, 90, 110 exames. Tem que entender o organismo como um todo. Tem que ajustar tudo. Tem que entender, endereçar as possíveis causas que estão levando às desregulações metabólicas e que estão levando aos sintomas, inclusive levando a exaustão adrenal ou fadiga adrenal estágio 1 e 2.